Imagine acordar antes do amanhecer com o chão tremendo sob seus pés. O som não é trovão. É metálico, contínuo, ensurdecedor. Você corre até a janela e vê o céu cortado por silhuetas de aviões, dezenas deles, centenas, voando baixo demais, rápido demais. Antes mesmo de entender o que está acontecendo, a primeira explosão levanta uma nuvem de terra e fogo a poucos quarteirões de distância. Não há tempo para pensar. Não há para onde correr. A guerra chegou antes do sol. Era 1º de setembro de 1939, e o mundo nunca mais voltaria a ser o mesmo. Junte-se a nós nessa jornada épica pelo evento que transformou uma invasão regional no conflito mais destrutivo que a humanidade já viveu, a queda da Polônia e o nascimento da Segunda Guerra Mundial. Para entender o que aconteceu naquela manhã gelada de setembro, é preciso recuar alguns anos e compreender o que a Europa havia se tornado. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919 após o fim da Primeira Guerra Mundial, tinha redesenhado as fronteiras do continente de forma brutal e humilhante para a Alemanha. Territórios foram arrancados, o exército foi limitado, reparações econômicas sufocaram a nação por décadas. A humilhação ficou gravada na memória coletiva alemã como uma ferida aberta. Foi nesse terreno fértil de ressentimento que Adolf Hitler ascendeu ao poder. Desde que se tornou chanceler em 1933 e assumiu o controle total da Alemanha 2 anos depois, Hitler trabalhou metódica e obsessivamente para reconstruir o poderio militar alemão, desafiando abertamente o Tratado de Versalhes enquanto as potências ocidentais olhavam para o lado. Em março de 1938, a Áustria foi anexada sem um único tiro. Em setembro do mesmo ano, a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, foi entregue a Hitler em Munique pela França e pelo Reino Unido numa tentativa desesperada de evitar outra guerra. Em março de 1939, a Tchecoslováquia inteira desapareceu. Cada concessão ensinava a Hitler a mesma lição: o Ocidente não reagiria. O apetite podia crescer. A Polônia era o próximo passo, não apenas por razões estratégicas, mas por razões ideológicas. Para Hitler, os eslavos eram uma raça inferior, destinada a servir ao Terceiro Reich como mão de obra ou a desaparecer. E havia algo mais. A cidade de Danzig, majoritariamente alemã, separada do Reich pelo chamado Corredor Polonês, servia como justificativa pública para as exigências que Berlim começou a apresentar a Varsóvia no início de 1939. O governo polonês recusou, e Hitler começou a planejar o que chamou de Caso Branco, a invasão total da Polônia. Nos meses que antecederam setembro de 1939, o Estado-Maior alemão trabalhou em silêncio e velocidade. A Wehrmacht, as Forças Armadas do Terceiro Reich, havia sido reconstruída a partir do zero em apenas 6 anos. O que os generais alemães desenvolveram nesse período não era apenas um novo exército, era uma nova filosofia de guerra. A Blitzkrieg, literalmente guerra relâmpago, representava uma ruptura total com os métodos de combate da Primeira Guerra Mundial. Enquanto os conflitos anteriores haviam sido marcados por trincheiras estáticas, anos de lama e milhões de mortos para ganhar poucos quilômetros, a nova doutrina alemã apostava na velocidade, na surpresa e na coordenação. Aviões da Luftwaffe destruiriam a infraestrutura inimiga antes que qualquer resposta fosse possível. Divisões blindadas de panzers avançariam por brechas abertas no fronte, profundamente para o território adversário, isolando unidades inteiras antes que pudessem reagir. E a infantaria motorizada consolidaria os ganhos em horas, não em semanas. Era uma máquina de guerra projetada para paralisar o inimigo psicologicamente antes de destruí-lo fisicamente. Para garantir que nenhum poder europeu interferisse no momento decisivo, Hitler executou sua jogada mais calculada, o Pacto Molotov-Ribbentrop. Em 23 de agosto de 1939, apenas 10 dias antes da invasão, a Alemanha e a União Soviética assinaram um tratado de não agressão que chocou o mundo. Duas ideologias diametralmente opostas, o nazismo e o comunismo, tinham encontrado terreno comum. O que o mundo ainda não sabia era que havia um protocolo secreto naquele pacto. A Polônia seria dividida entre os dois impérios. Hitler pegaria o oeste. Stalin ficaria com o leste. A Polônia estava cercada antes de uma única bala ser disparada.
Em setembro de 1939, a Wehrmacht mobilizou para a invasão da Polônia uma força sem precedentes naquele momento da história europeia. Aproximadamente 1,5 milhão de soldados foram organizados em dois grupos de exércitos, o Grupo Norte, comandando a partir da Pomerânia e da Prússia Oriental, e o Grupo Sul, avançando a partir da Silésia e da Eslováquia recém-ocupada. O ataque vinha de 3 direções simultaneamente. O arsenal era assustador. Mais de 2.700 tanques foram lançados contra as linhas polonesas. A Luftwaffe enviou cerca de 2.000 aeronaves, bombardeiros, caças e aviões de ataque ao solo, para dominar os céus antes de qualquer resistência se organizasse. Unidades de artilharia pesada, regimentos de infantaria motorizados, tropas de engenharia especializadas em atravessar rios rapidamente. Cada elemento daquela máquina havia sido projetado e treinado para um único propósito: velocidade de destruição. Do outro lado estavam as forças polonesas. E o contraste era brutal. O exército polonês contava com cerca de 950 mil homens mobilizados, um número considerável, mas armados com equipamentos desatualizados, treinados para uma guerra diferente daquela que estavam prestes a enfrentar. A Polônia tinha menos de 900 tanques, a maioria deles leves e obsoletos frente aos panzers alemães. A aviação polonesa somava cerca de 400 aeronaves, superada em número, em tecnologia e em treinamento. E o território polonês era uma armadilha geográfica, sem fronteiras naturais defensáveis a oeste, sem profundidade estratégica suficiente para absorver um avanço rápido. A Polônia não enfrentava apenas um exército superior. Enfrentava forma de guerra para a qual ainda não havia resposta conhecida. Na noite de 31 de agosto para 1º de setembro de 1939, um grupo de homens vestidos com uniformes poloneses atacou uma estação de rádio alemã na cidade fronteiriça de Gleiwitz. Transmitiram uma mensagem em polonês, deixaram para trás um cadáver vestido com roupas polonesas, na verdade, um prisioneiro de campo de concentração assassinado especificamente para esse fim, e desapareceram na escuridão. O incidente foi amplamente coberto pela imprensa alemã no dia seguinte como prova da agressividade polonesa. O que ninguém do lado de fora sabia, e que só viria a público décadas depois nos julgamentos de Nuremberg, era que aqueles homens não eram poloneses. Eram agentes da SS, operando sob ordens diretas de Reinhard Heydrich. A operação tinha um nome interno, Operação Himmler. Era uma falsificação fabricada meticulosamente para dar a Hitler a justificativa pública que ele precisava para a invasão. Tudo já estava planejado. A guerra não começou com um ato de agressão espontâneo. Começou com uma mentira calculada, executada friamente, encenada para consumo doméstico e internacional. Era o prenúncio de como o Terceiro Reich conduziria os anos seguintes, com uma combinação letal de força brutal e manipulação sistemática da realidade. Horas depois de Gleiwitz, às 4h45 da manhã do dia 1º de setembro, o navio de guerra alemão Schleswig-Holstein abriu fogo contra a guarnição militar polonesa na península de Westerplatte, em Danzig. Simultaneamente, 62 divisões alemãs cruzaram a fronteira polonesa em toda a sua extensão. O céu sobre a Polônia foi tomado por ondas de bombardeiros Junkers e Enkels. Cidades, estradas, pontes, linhas de trem, aeródromos, tudo virou alvo ao mesmo tempo. A Blitzkrieg havia começado. O impacto da ofensiva alemã foi imediato e avassalador. A Luftwaffe destruiu boa parte da aviação polonesa ainda no solo nas primeiras horas, antes que os pilotos tivessem tempo de decolar. Sem cobertura aérea, as colunas de tropas civis nas estradas tornaram-se alvos fáceis para os Tukas. Os bombardeiros de mergulho alemães soltavam uma sirene ensurdecedora ao atacar, projetada especificamente para maximizar o terror psicológico. As divisões blindadas alemãs avançaram a velocidades que os comandantes poloneses simplesmente não conseguiam acompanhar. No tempo em que uma unidade polonesa recebia uma ordem, organizava sua resposta e começava a se mover, os tanques alemães já estavam 30 quilômetros à frente, cortando linhas de suprimento, isolando brigadas inteiras, destruindo a cadeia de comando. A batalha não era travada apenas no campo, era travada na mente dos generais poloneses que se descobriam sempre um passo atrás. Em poucos dias, partes significativas da Polônia Ocidental e Norte já estavam sob controle alemão. A cidade de Lodz caiu. A cidade de Częstochowa foi tomada.
As estradas estavam entupidas de refugiados, famílias inteiras fugindo com o que conseguiam carregar, mulheres com crianças nos braços, velhos empurrando carroças, todos marchando para o leste sem saber que o leste também estava prestes a ser engolido. Em meio ao colapso geral, houve bolsões de resistência que se tornaram lendários. O mais famoso de todos foi Westerplatte. A guarnição polonesa naquela pequena península de Danzig era composta por apenas 182 soldados, sob o comando do major Henryk Suczeski. Eles tinham munição limitada, suprimentos para poucos dias e nenhuma perspectiva real de reforços. Quando os Schleswig-Holstein abriu fogo e tropas alemãs tentaram tomar a posição, esperavam encontrar resistência simbólica de algumas horas. O que encontraram foi 7 dias de combate feroz. Os poloneses de Westerplatte souberam desde o primeiro momento que não havia saída. Não havia como vencer. Não havia socorro a caminho. E mesmo assim continuaram lutando, cada dia, cada hora, cada trincheira defendida com o que tinham. Eles sabiam que perderiam, mas continuaram. Westerplatte resistiu de 1º a 7 de setembro. Quando a munição acabou e os feridos já não podiam ser tratados, Suczeski ordenou a rendição com honras militares. Os alemães, impressionados com a resistência, permitiram que os oficiais poloneses mantivessem suas espadas. Era um gesto de respeito involuntário pela tenacidade de homens que deveriam ter capitulado no primeiro dia. A história de Westerplatte tornou-se um símbolo da resistência polonesa e continua sendo até hoje. Em 3 de setembro de 1939, 2 dias após o início da invasão, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. Cumpriram as garantias formais que haviam dado à Polônia meses antes, mas a declaração era, na prática, uma formalidade vazia naquele momento específico. As potências ocidentais não tinham capacidade nem, aparentemente, vontade de lançar uma ofensiva imediata no Ocidente que aliviasse a pressão sobre a Polônia. O que ficou conhecido como a Drole de Guerre, a Guerra Estranha ou Guerra de Mentira, caracterizou os meses seguintes na frente francesa. 2 exércitos se olhando através da linha Maginot da fronteira franco-alemã sem que nada de significativo acontecesse. Para a Polônia, a declaração de guerra franco-britânica chegou tarde demais para fazer diferença prática. O país estava sendo esmagado em tempo real e nenhuma divisão aliada cruzaria a fronteira para ajudar. Agora não era mais uma invasão local, era guerra mundial. Mas a Polônia teria que enfrentar sozinha o que vinha a seguir. No dia 17 de setembro de 1939, quando as forças polonesas ainda lutavam em múltiplas frentes a oeste e tentavam reorganizar uma linha defensiva a leste, o embaixador soviético em Varsóvia entregou ao governo polonês uma nota diplomática. A Ucrânia Ocidental e a Bielorrússia Ocidental, territórios poloneses habitados por minorias étnicas ucranianas e bielorrussas, seriam protegidas pela União Soviética. O Exército Vermelho cruzou a fronteira leste da Polônia com cerca de 600 mil soldados, centenas de tanques e o peso esmagador de um segundo império. O país estava condenado. A Polônia, que já lutava em desespero contra o poderio alemão a oeste, agora tinha um segundo fronte a leste. Não havia exército polonês suficiente para combater em 2 frentes ao mesmo tempo contra 2 dos maiores poderes militares do mundo. O governo polonês, seguindo instruções para não resistir à invasão soviética, fugiu para a Romênia. A resistência organizada foi se fragmentando. O pacto Molotov-Ribbentrop havia cumprido seu propósito. A Polônia seria dividida e devorada pelos 2 extremos. O que veio com os soviéticos não era apenas ocupação militar. Era a eliminação sistemática das elites polonesas. Oficiais do exército, policiais, intelectuais, professores, padres, dezenas de milhares de pessoas foram presas, deportadas para a Sibéria ou simplesmente assassinadas. A operação mais sinistra ocorreria na primavera de 1940, na floresta de Katyn. Cerca de 22 mil oficiais poloneses, intelectuais e funcionários do Estado foram executados por tiros na nuca por agentes do NKVD soviético. Suas covas foram mantidas em segredo por décadas. A União Soviética só admitiria a responsabilidade pelo massacre décadas depois. Enquanto o leste polonês era absorvido pela União Soviética, a capital da Polônia vivia seu próprio calvário. Varsóvia resistiu muito além do que qualquer análise estratégica poderia prever. A cidade foi submetida a bombardeios aéreos intensos e a um cerco cada vez mais apertado pelas forças alemãs.
A Luftwaffe atacou sistematicamente não apenas alvos militares, mas também hospitais, bairros residenciais, sistemas de água e energia. O objetivo declarado era quebrar a vontade da população. A mensagem era clara: rendam-se ou sejam destruídos. Os civis de Varsóvia ficaram presos no inferno urbano. Faltava comida, faltava água. Os feridos se acumulavam nos hospitais improvisados que funcionavam em porões e igrejas. O fogo se espalhava pelos quarteirões históricos da cidade enquanto as baterias antiaéreas polonesas ainda atiravam contra os aviões alemães. O objetivo era destruir a vontade da população. Mas a cidade não cedeu rápido. Apenas em 27 de setembro, 26 dias após o início da invasão, Varsóvia capitulou formalmente. Os defensores haviam lutado até a exaustão completa de seus recursos. A cidade que se entregou não era mais a capital elegante de antes. Era um campo de ruínas habitado por sobreviventes em choque, cobertos de poeira e sangue. Em 6 de outubro, os últimos bolsões de resistência polonesa organizada foram eliminados. A campanha havia terminado em menos de 5 semanas. A rapidez e a completude da vitória alemã revelaram ao mundo algo que muitos ainda se recusavam a acreditar. Hitler não havia parado. Não havia satisfação possível. Cada concessão, cada vitória, cada território conquistado não era um fim. Era uma escada para o próximo degrau. A Polônia não era apenas um objetivo geopolítico. Era um laboratório. Foi lá que o Terceiro Reich testou, pela primeira vez em escala total, sua doutrina de guerra ideológica, a ideia de que certas populações não mereciam apenas ser derrotadas, mas extintas ou escravizadas. As primeiras execuções em massa de civis poloneses começaram nas primeiras semanas da ocupação. Os guetos para a população judaica foram sendo estabelecidos nas cidades ocupadas nos meses seguintes. As fundações do que viria a ser chamado de solução final estavam sendo construídas no silêncio da ocupação. Aquilo era apenas o começo. Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega. Em maio, os Países Baixos, a Bélgica e a França foram varridos em menos de 6 semanas, a mesma Blitzkrieg que havia destruído a Polônia repetida em escala continental. Em junho de 1941, Hitler voltou suas forças contra seu parceiro de conveniência e lançou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética com o maior exército já montado na história. A guerra, que havia nascido nas planícies da Polônia em setembro de 1939, estava se tornando um incêndio que consumia continentes. Para os poloneses que sobreviveram à invasão, o pesadelo apenas começava. A Polônia foi formalmente dividida entre os dois ocupantes. Os territórios do leste foram anexados pela União Soviética. Os territórios do oeste foram diretamente incorporados ao Reich ou transformados no chamado Governo Geral, uma zona de ocupação administrada com crueldade deliberada. O objetivo alemão era claro. A Polônia como nação, como cultura, como identidade deveria desaparecer. Professores, sacerdotes, intelectuais e líderes comunitários foram presos e executados nas primeiras semanas. A língua polonesa foi proibida em muitas esferas públicas. As universidades foram fechadas. E então vieram os campos. O sistema de campos de concentração e extermínio foi sendo construído no território polonês ao longo dos anos seguintes. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmo, nomes que se tornaram sinônimos do horror absoluto, estavam todos em solo polonês. A razão era calculada. A população que Hitler mais queria exterminar, os judeus europeus, estava concentrada em grande medida na Polônia, que tinha a maior comunidade judaica do continente. E a Polônia estava longe o suficiente da Alemanha para que as operações de extermínio pudessem ser conduzidas longe dos olhos do público europeu. O pior ainda estava por vir. De uma população prévia de aproximadamente 35 milhões de habitantes, a Polônia perdeu cerca de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Metade delas judeus assassinados no Holocausto, metade poloneses étnicos mortos em execuções em massa, campos de concentração, deportações e combates. Proporcionalmente ao tamanho de sua população, a Polônia foi o país que mais perdeu vidas no conflito. Tudo começou naquela madrugada fria, quando Schleswig-Holstein abriu fogo contra a guarnição de Westerplatte e 182 homens decidiram lutar sabendo que não tinham como vencer. Quando,
A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, após 6 anos de conflito que se espalharam da Europa ao Pacífico, da África ao Ártico. O saldo era incompreensível para a mente humana. Estimativas conservadoras apontam para 70 a 85 milhões de mortos, combatentes civis, em campos de batalha e campos de extermínio, em cidades bombardeadas, em oceanos cobertos de destroços. Civilizações inteiras foram apagadas, fronteiras redesenhadas, impérios desmontados, uma nova ordem mundial construída sobre as cinzas da antiga. E no centro de tudo isso, como o fio que conecta o primeiro disparo ao último, a Polônia. O país que foi escolhido para ser o laboratório da barbárie nazista. O país que resistiu quando não havia razão racional para resistir. O país que desapareceu do mapa durante anos, mas cujo povo nunca parou de lutar. No Ocidente, no Leste, nos céus da Batalha da Grã-Bretanha, nas ruas de Varsóvia durante o Levante de 1944. Foi ali, naquela manhã de setembro de 1939, que o século XX entrou na escuridão. A invasão da Polônia não foi apenas o início de uma guerra. Foi a ruptura de um mundo. O momento em que ficou claro, para quem ainda tivesse dúvidas, que havia no centro da Europa um poder que não se contentaria com conquistas parciais, que não recuaria diante de tratados ou apelos morais, que havia decidido remodelar o continente inteiro pela força e que estava disposto a qualquer custo para isso. A Blitzkrieg foi o instrumento. A Polônia foi a vítima. E o mundo foi a audiência que demorou tarde demais para entender que a próxima vítima poderia ser qualquer um. 70 milhões de mortos depois, a humanidade finalmente entendeu o preço de não ter agido antes.